Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Mateus, capítulo 3. Mateus, capítulo 3. Mateus capítulo 3, do verso 1, Mateus Novo Testamento. Mateus, capítulo 3, a partir do verso 1. A palavra do Senhor diz assim: naqueles dias, capítulo 3, Mateus capítulo 3. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro. Se alimentava de gafanhotos e de mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Senhor Jesus, nós estamos aqui diante da Tua Palavra, lemos a Tua Palavra, ó Deus, e cremos que ela é a verdade, Senhor, revelada, Pai, há milhares de anos. O Senhor inspirou, Senhor, pessoas, homens simples, homens trabalhadores, pastores de ovelha, homens do campo, médicos, historiadores, homens simples, ó Deus, e também homens, ó Deus, muito conhecidos, para que a Tua Palavra estivesse registrada aqui. E nós hoje, ó Deus, acreditamos, Pai, que ela é a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo Teu grande amor. Agradecemos, ó Deus, porque um dia nós não tínhamos conhecimento do Senhor, mas o Senhor se deu a revelar a nós, por meio de tantas coisas que foram criadas e por meio da Tua Palavra, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém. Sempre quando nós temos oportunidade de participar de alguma reunião social, alguma reunião onde muitas pessoas estão reunidas, óbvio, né? Desculpa a redundância, pode ser na igreja, ou alguma reunião familiar. É importante a gente sempre
se aproximar daquelas pessoas mais idosas. Ontem eu tive a oportunidade de participar de uma reunião de pastores e eu fiquei olhando quem é o mais experiente aqui, quem é o mais idoso. E comecei a conversar com um pastor que, como diz um amigo meu, ele é jovem há mais tempo. Nós estivemos juntos e eu ouvi tanta experiência boa. Atualmente, como eu havia falado, estamos expondo Mateus, né? Já falamos do capítulo 1, capítulo 2, chegamos no capítulo 3. Existem hoje muitos conselhos. Existem pessoas que vivem para dar conselhos na internet, produtores de conteúdo. E a gente consome aqueles conselhos. Se a gente quiser buscar conselho na internet, a gente vai ter dos mais diversos e dos milhares. Mas um conselho de um ancião tem que ser muito valorizado. Houve muitas experiências de plantio de igreja, experiências boas que ele passou na vida, experiências boas de família, experiências difíceis de família. E nos dias que a gente tem vivido hoje, parece que as rugas, quando vão entrando no nosso rosto, a gente fica com vergonha delas. Quer colocar lá um botox, né? Passar um creme. Mas cada ruga que vem no nosso rosto precisa ser valorizada. Porque é a caminhada, a experiência. E aparece um homem aqui na palavra de Deus chamado João Batista. Ele era muito estranho. Uma coisa que a gente precisa entender é que dos capítulos 2 e 3 de Mateus, existe um silêncio sobre a vida de Jesus. Porque é o período onde ele era criança, um evangelista que é Lucas, ele ainda especifica, ele fala de um tempo de Jesus quando ele tinha 12 anos e ele estava no templo. Mas esse tempo ele silencia do nascimento de Jesus e a gente vai ver que logo depois já vai direto para o seu batismo, onde começa o seu ministério aos 30 anos. Por que aos 30 anos? Porque pessoas naquela sociedade, e é prudente isso, antes dos 30 anos, elas nem eram ouvidas. Alguém que poderia dar uma opinião ou ter alguma influência, deveria ter o mínimo de experiência. Às vezes até os 30 ou os 40 anos nós não temos experiências para poder compartilhar. Mas muita coisa se fala nesse período, que Jesus foi para o Egito, que Jesus entrou numa comunidade da Índia, da época e tal, é tanta coisa que se inventa. Mas se a Bíblia silencia, nós seremos irresponsáveis se a gente começar a acreditar em todas as fábulas. Histórias do século V, do século VI, histórias modernas que dizem que Jesus ele havia feito tantas coisas. Além disso, a gente tem histórias até de que Jesus... Existem muitos evangelhos, tem tanto evangelho que foi descoberto por aí, mas tudo do segundo século. Alguns evangelhos falavam até que quando Jesus andava saía flores, que ele não ia no banheiro, que ele não poderia ser impuro, que ele não tinha um corpo. Então muitas coisas se fala acerca de Jesus. Mas a gente vai perceber que o tempo que Jesus se manifesta é depois dos 30 anos. Então essas especulações que nós temos, elas precisam ser... A gente precisa ter responsabilidade em ser seletivo com aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. E no verso 1 ele vai falar sobre esse tempo do aparecimento de João Batista. Mateus quer destacar Jesus como rei. E é por isso que a gente leu lá no capítulo 1 que ele vai falar sobre toda aquela genealogia
que Jesus vem da raiz de Davi. Porque Herodes, esse psicopata que matou tantas pessoas, matou suas esposas, matou até o próprio filho, todas as pessoas ele queria destruir, porque ele tinha medo de perder o reinado, e a gente sabe que ele matou também todas as crianças com menos de 2 anos, porque ele não queria perder o reinado. E é por isso que Mateus ele vai destacar essa característica também, de que Jesus é rei. Os magos vieram do Oriente, os estudiosos do céu, e trouxeram ouro, incenso e mirra. E a gente viu que esses eram presentes. Ouro era um presente para um rei. Incenso para um deus, porque o incenso fala de adoração. E a mirra para aquele corpo que vai ser sepultado. Tem 3 símbolos nesses presentes. Lucas, no capítulo 3, verso 1 e no verso 2 do capítulo 3, ele dá mais algumas pistas sobre esse período. Mateus se restringe a dizer, apareceu João Batista. Lucas, porém, no capítulo 3, verso 1 e 2, ele diz, no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes o tetrarca da Galileia, quer dizer, não é o mesmo Herodes, é um título, Herodes é um título, a gente teve o primeiro Herodes, esse aqui é o segundo Herodes, o tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca das regiões da Itureia. Tetrarca, quer dizer, ele é responsável por 3 cidades. E Traconite, e Lisânia, tetrarca de Albilém. Sendo sumo sacerdote Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Lucas, quando ele apresenta João, ele dá mais características. Por quê? Lucas é um médico, óbvio que a gente não tem que pensar em médico como um médico de hoje, né? O médico daquela época é bem diferente. Talvez poderíamos comparar ele mais com um pajé do que um médico. Lucas era um médico, mas também ele era um historiador. Um historiador que ele inicia o seu evangelho dizendo, muitas coisas foram ditas e eu fiz uma acurada investigação de tudo que aconteceu. Quer dizer, Lucas, ele foi um historiador, ele investigou, ele perguntou, ele andou pela rua, provavelmente conversou com Paulo, com os demais apóstolos. Lucas não era apóstolo, mas era companheiro de Paulo, andou com Paulo, esteve junto com os apóstolos. Tem até um filme bom sobre o apóstolo Paulo, muito bom, que aparece muito ali a figura de Lucas. Mas Mateus ele vai simplesmente introduzir João Batista, dizendo que apareceu João pregando no deserto da Judéia. Meus irmãos, quando João aparece, existe um momento, que foi todo esse narrado por Lucas aqui, de um caos extremo, um caos político, um caos moral. Cada pessoa fazia o que queria. O povo estava sem ordem e sem profeta. O último profeta a profetizar em Israel havia 400 anos. 400 anos foi Malaquias. Termina o Antigo Testamento em Malaquias e já vai partindo para o Novo Testamento, iniciando Mateus. E durante esse período, 400 anos, período onde transita um governo persa, medo-persa. A gente vê isso na história, é confirmado isso na história. Depois vem o Império Helênico, com Alexandre o Grande, que ele domina uma grande região, foi um grande conquistador.
Nesse período helênico, existe quando Alexandre morre, tem os seus sucessores, e esses sucessores, eles começam a profanar, um deles profana o templo de Israel, oferecendo um sacrifício de um porco a Israel, que virou uma revolução, onde Judas Macabeus, e a gente vai ver essa história no livro da Igreja Católica que eles incluíram lá, que é Macabeus, cria-se uma resistência do povo judeu. E daí surge um povo meio misturado, helenístico com judeus, e chega no Novo Testamento essa realidade, o povo estava sem orientação. Depois de 400 anos sem aparecer um profeta, aparece um homem chamado João, filho de Zacarias e de Isabel, que nasceu por meio de um milagre, porque Isabel e Zacarias não poderiam ter filhos, e a gente sabe a história muito bem, que Zacarias fica sem poder falar, e depois ele escreve numa tábua, o nome dele será João. Isabel e Maria se encontram, João Batista é um pouquinho mais velho que Jesus, mas elas se encontram, não sei se vocês se recordam que elas se encontram e as crianças são cheias do Espírito Santo no ventre materno. Já não bastasse o milagre da vida, uma criança no ventre de uma mulher já ser um milagre, eles foram cheios do Espírito Santo desde o ventre materno. E João Batista, ele começa no verso 2 dizendo: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Ele começa chamando o povo ao arrependimento. Ele não tem uma linguagem fofinha. João Batista não tem nada de fofinho. João Batista é um arauto. Um arauto, quem era um arauto? Arauto era aquele homem que vinha na frente do rei, anunciando: o rei está chegando. Tocando a sua trombeta e dizendo: o rei está chegando. Anuncia a vinda do rei. Então João Batista é um arauto, é aquele que vem anunciar a vinda de Jesus. Lembrando mais uma vez que Mateus está destacando essa característica de rei. Da mesma forma que o Evangelho de João destaca a característica de divindade de Jesus. Não sei se vocês se recordam, João capítulo 1 diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. E então essa era a sua esfera de influência. Um deserto chamando o povo a arrependimento. Meus irmãos, pregar num deserto é muito mais difícil do que pregar na cidade. Pregar no deserto é muito mais difícil do que você tá na nossa igreja. A gente não tem um ar-condicionado aqui, né, mas tá fresquinho. A gente vai para as igrejas, tem um banco confortável, né? É muito bom pregar ali. Mas João foi começando o seu ministério no deserto. O deserto foi onde o povo de Deus foi provado depois de sair do Egito. O deserto é onde Jesus foi tentado primeiramente na sua espiritualidade, transforma a pedra em pães. Não, ele estava de jejum. Se você se prostrar diante de mim, todos esses reinos serão teus. Os reinos são do Senhor Jesus, mas teve um preço. Mas é mais fácil, né? Se prostra aqui e faz um pacto comigo. Faz uma coisa mais simples, é só se prostrar, gente. Se prostra aí, para que essa complicação toda aí? Ser humilhado, cuspido, sabe? Chicoteado, dilacerado, vai pra cruz, nu. Todo mundo vai achar que você é um ladrão lá. Olha que coisa horrível. Para que isso tudo? Se prostra aqui diante de mim, é muito mais fácil. E depois, provando Jesus na sua vaidade. Jesus não teve pecado, mas ele tentou. Não, sobe aqui no pináculo do templo. Você não é tão espiritual.
cita até o Salmo 91, pula aí, os seus anjos vão pegar você, vão tirar você dessa queda livre aí que você vai. Já viu? Duvido que você faça. Duvido, hein? Jesus falou assim, não tentarás o Senhor teu Deus em toda a sua sabedoria. Então, o deserto é esse lugar. E João Batista, ele aparece no deserto. E no verso 3 diz, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Aqui ele está fazendo uma citação do profeta Isaías. Ah, mas de onde vem esse tal João Batista aí? Ele apareceu do nada em um hippie. Meio estranho, cara. Não, ele foi anunciado, ele diz, ele é a voz do que clama no deserto. E ele veio para preparar o caminho. Como que se prepara um caminho? Aplanar o caminho. Já viu quando a gente faz alguma construção, precisa de um aterramento? No modo raiz, antigo, a gente fazia um negócio de madeira assim, né? E ia batendo a terra assim, já viu? Bate a terra pro aterro, né? Ficava aquele monte de homem batendo uma chapa de madeira, segurando igual esse púlpito aqui. Hoje você tem um aparelhinho que ele vai sozinho batendo, né? Aí você já sai dali assim. Mas ele bate sozinho. Mas para quê? Para que o caminho seja aplanado. Antes de eu colocar ali o concreto, antes de eu colocar a ferragem, eu tenho que ter certeza que aquele mangue... Eu morei uma vez num condomínio onde era mangue aterrado. De vez em quando aparecia um escorpião lá. Mas o trabalho de aterramento é difícil. Mas depois você tem que colocar as estruturas metálicas, depois você tem que colocar o concreto, fazer a fundação. Então João Batista, ele veio fazendo isso. Ele veio aplanando o caminho. Ele veio preparando o caminho para que Jesus chegasse. No verso 3 a gente vê isso. Então, João Batista não era um aventureiro. Não foi algo sem planejamento. Ai, sério, vou fazer uma coisa diferente aqui para eu ser conhecido. Vai que meu nome aparece no Novo Testamento, né? Eu vou ser muito famoso, vou ser um revolucionário, olha que bom. Eu vou ser um revolucionário. Não. João nasceu com um propósito. João foi gerado por um propósito. João foi predestinado antes da fundação do mundo por um propósito. Não ia adiantar ele fugir desse propósito. A sua vida ia simplesmente um caos e caos e caos. E ele optou por viver essa vida negando talvez muitos prazeres e luxos que muitos gostariam de ter hoje, né? Você já viu os profetas da atualidade? De vez em quando aparece um profeta no salão de beleza, fazendo a sobrancelha, fazendo a unha, massagem, um monte de gente volta aí. São os profetas modernos. Que ele só profetiza vitória. Hoje mesmo é tua vitória. Hoje mesmo você vai ter a tua bênção. Vai receber. É hoje! Aí fala aquela língua diferente, né? Para dar uma ênfase. Mas esse profeta é aquele profeta lá ruim que Jeremias lida. Jeremias é rejeitado, mas os profetas que profetizam bênção. Jeremias falando, vai vir caos, muda a sua vida, vai vir caos. Ninguém acreditava, inclusive torturaram. Quem foi o profeta que foi legalzinho, tá tudo bem na vida dele? Quem foi? Curtiu? Moisés, Davi, Jeremias, Isaías, Zacarias. A história fala que Isaías foi cerrado ao meio. Eu fico até pensando, o que é pior, né? Crucificação ou ser cerrado ao meio? Muitos profetas sofreram, não tiveram uma vida fácil. Então a vida do profeta não é uma maravilha. E como é que foi a sua manifestação? No verso 4, a gente vê
ele usava vestes de pelo de camelo e um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e de mel silvestre. Se a gente se lembrar aqui da história do rico, que aparece rico e Lázaro, olha a vestimenta dele. Era púrpura, linho finíssimo, e ele comia, ele se regalava, quer dizer, era um banquete todo dia, se regalava esplendidamente. A diferença de João Batista, ele usava roupa com pelo de camelo. Gente, deve ser estranho esse negócio, pesado, não devia ter um cheiro muito bom. Estava no calor do deserto, tomava o mel silvestre e se alimentava de gafanhoto. Eu não consigo imaginar como é que deve ser se alimentar de gafanhoto. Ele se alimentava do que o deserto lhe oferecia. O seu banquete era comer daquilo que o deserto lhe oferecia. E a gente pode aprender, primeiro, que esse lugar de deserto é um lugar realmente que não tem muito luxo, como a gente viu. A veste, ela vai falar sobre a sua humildade. E ele não estava entre as pessoas mais influentes de Jerusalém. Ele não estava numa sinagoga, ele não estava num sinédrio, ele não era do partido dos fariseus, dos saduceus, ele não era um escriba. Ele se caracterizava mais como um essênio, né? A gente não pode afirmar isso, né? Que tinha aquela vida reclusa, mas a Bíblia não fala sobre isso. Então João, ele estava, a influência de João foi no deserto. E as pessoas saíam para encontrar com ele no deserto. A gente sabe, eu posso pegar e botar uma veste de camelo hoje aqui, um cinto de couro, começar a falar um monte de coisa aqui, meu coração está cheio de arrogância. Né? Esses dias eu vi um pastor que ele estava vestido, pastor não, né? Um cara que diz que é pastor, ele botou uma roupa de pano de saco em cima dele, né? Deve ter sido feito bem bonitinho. Aí, tênis dele, aqueles tênis de R$2.000. E profetizando. Então, João, ele se apresenta dessa forma. E existe um impacto na sua mensagem. Verso 5 e 6 diz assim: então saíram a ter com ele em Jerusalém toda a Judéia e circunvizinhança do Jordão. Quem veio ter com ele? Jerusalém, toda a Judéia, as duas regiões que foram divididas, toda a circunvizinhança do Jordão, todos aqueles que estavam próximos do Jordão. Quando alguém é chamado por Deus para fazer alguma coisa, e aqui a gente destaca João, não é o lugar que faz o homem, mas é o homem que fez o lugar. João não falou assim, vamos fazer uma estratégia evangelística aqui para poder ir atrás do povo. As pessoas saíam de onde elas estavam para encontrar João no deserto. Porque eles entendiam que existia um profeta de Deus que Jerusalém já estava esperando, os judeus já estavam esperando há muito tempo. E ele não aparecia. Será que é esse? E eram por eles batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Percebam, meus irmãos, que o batismo de João é um batismo de arrependimento. Lá em Atos a gente vai ver que os irmãos são questionados sobre o batismo que eles conheciam, que eles estavam falando sobre o batismo do Espírito Santo. Ele falou, não, eu só conheço o batismo de João. Você só conhece o batismo de João, mas tem um batismo que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse era um batismo de arrependimento, convidando todas as pessoas para arrependimento. Rico, pobre, velho, novo, criança, todos foram ali no Rio Jordão ser batizados por ele. Então percebam que não é o mesmo batismo de Jesus. Do verso 7 ao verso 10, ele diz, vendo-lhe, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhe. Os saduceus e os fariseus, eles estavam vindo porque eles estavam arrependidos. Vamos ver o que esse cara aí quer. O que esse
sujeito aí tá falando aí no deserto? Vamos ver se ele tá pregando a lei certinho. E quando chegavam lá os doutores da lei, aqueles religiosos mais, era uma seita, né? Zacarias, o pai de João, não. Mas a confusão que aconteceu nesses 400 anos, criou-se várias seitas. Eles não eram fiéis a Deus. Eles eram religiosos, que não dá pra gente colocar tudo no mesmo balaio. Porque hoje em dia fala assim, Jesus ele foi contra os religiosos. Não. Religião quer dizer religar, ligar o homem a Deus. Jesus não foi contra os religiosos. Jesus foi contra uma seita que roubava as pessoas, que dizia que era uma religião verdadeira, mas era uma seita. Jesus preferiu ficar com as prostitutas. Não. Jesus caminhou com muitos homens, com pessoas de Deus. Ele valorizou. Zacarias mesmo é um desses, pai de João Batista. Não caminhou com Jesus, né, obviamente, mas um homem realmente que era um sumo sacerdote. Verdadeiro. Mas aqui, João Batista chama de raça de víboras. Quem induziu a fugir da ira vindoura? Quem foi que disse para vocês que vocês vão fugir da ira vindoura? Não é porque vocês se vestem tão bonito assim, tem essas pedras aqui, andam na rua, são soldados. Jesus ele vai brigar muito com essa situação lá no Sermão do Monte. E ele diz, produzir frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão. Porque Jesus falou, até por essas pedras aqui, podemos suscitar filhos a Abraão. Então ele está dizendo, se você não produz fruto de arrependimento, eu me arrependi tanto, mas aí, continua do mesmo jeito. O verdadeiro arrependimento leva a pessoa a mudar a vida. E é por isso que Jesus, quando aparece lá, um homem falando, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Ele valoriza isso, tenha misericórdia de mim porque eu sou pecador. Ele reconhece que ele está errado e todos nós somos. Não tem ninguém melhor aqui do que ninguém. Mas aquele que se justifica, eu dou o dízimo, eu vou no culto tantas vezes por semana, eu não falo mal de ninguém, não brigo com ninguém. Ele quer se justificar. Nós precisamos reconhecer quem nós somos. Verso 10, e ele diz, está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, será cortada e lançada ao fogo. Então essa árvore ela é cortada e vai ser lançada ao fogo. Então a gente precisa ter um alerta aqui para nossas vidas. A gente precisa ter alertado para a hipocrisia. Quer dizer, viver uma coisa sem sinceridade. Eu falo que sou alguma coisa, mas eu não sou honesto com aquilo, sou um mentiroso. Perigo do fogo, da ira vindoura, do inferno. Que hoje em dia as pessoas têm brincado com isso. Ninguém vai se justificar, meus irmãos. Nós precisamos confiar em Cristo. É até mais fácil. Quando você vai na igreja católica, eles botam penitência, né? Reza aí 50 Ave Maria, 10 Pai Nosso. Sofre um pouquinho aí para você ser... Porque os católicos acreditam que você vai ser justificado pelas suas obras. Mas a palavra ensina que nós seremos justificados pela graça. E é por isso que Lutero batalhou. Muitas pessoas, já viu? Tem gente até que se prega na cruz. Né? Tem a semana aí que a pessoa se prega na cruz, se autoflagela, bota uma gilete com osso nas costas e bate assim, para sair sangue. Isso não livra ninguém do inferno. O que livra do inferno é arrependimento e confiança em Jesus Cristo. O perigo da falsa esperança e da falsa alegria. A gente que acha que vai andar no mundo, fazer o que for, vai ter uma alegria verdadeira. Meu irmão, eu consigo ver no olhar de cada pessoa, cada vez batendo cabeça, e não entende a alegria que é viver com Cristo. E aqui ele fala sobre uma vida sem fruto. E esse machado está posto à raiz. Quer dizer, vamos cortar essa árvore. Essa vai ser, que está sem fruto, a gente vai fazer o seguinte, vai para o fogo. E é por isso que nos versos seguintes, no 11 e 12, ele vai dizer, eu vos batizo com água para arrependimento. Entende? Batismo de João, batismo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. As pessoas falam assim, é alguém mais poderoso do que ele. Ele tem poder, mas tem alguém mais poderoso. Mas ele dá uma ênfase.
cujas sandálias não sou digno de levar. Então ele diz assim, ó, nem o chinelinho de Jesus, ele falou, eu não sou digno nem de segurar o chinelo dele. João Batista foi muito claro aqui em dizer que esse que era mais poderoso que ele, não era qualquer um. Ele não era digno nem de levar o calçado de Jesus. Aí ele diz, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O que é batismo, meus irmãos? Batismo, essa palavra no grego, baptismo, ela quer dizer imersão. O batismo é um momento onde você entra, é um rito de iniciação. Tem muito de rito de iniciação por aí. Até no candomblé tem rito de iniciação, na macumba tem rito de iniciação, na maçonaria tem rito de iniciação. Tem muitos batismos por aí. Batismo é iniciação. Alguns acreditam que o batismo, como a palavra é imersão, é porque você tem que entrar todo na água, né? Não pode nem um fiozinho de cabelo ficar fora. Mas não é isso que a palavra está dizendo. É a iniciação. Então ele está dizendo, você vai ser batizado pelo Espírito Santo. O que é isso, meus irmãos? Salvação. Salvação. E aí aqui vem outra palavra, e com fogo. Aqui que muitos acabam se dividindo as suas opiniões. Alguns entendem que esse batismo com fogo é uma purificação. Porque Jesus quer salvar, mas ele também quer purificar. E ele purifica por meio dessa provação. Existe uma provação que vem para purificar a pessoa. E muitos entendem até que esse batismo com o Espírito Santo e fogo é uma coisa só. Mas aqui também nós podemos entender que esse fogo, quando a Bíblia, o Novo Testamento fala de fogo, ele está falando sobre o inferno. E aí no verso seguinte a gente vai entender verso 12 e já estou finalizando. A sua pá ele tem na mão, que é pá, e limpará completamente a sua eira. Quer dizer, então ele está fazendo uma separação. Recolherá o trigo no celeiro. Então o que é o trigo? Aqueles que vão ser cheios do Espírito Santo. Mas queimará a palha em fogo inextinguível. O que é um fogo inextinguível? Ele vai separar o trigo e a palha. A palha não serve para nada. Palha, inclusive, é aquele fogo, quando você quer acender uma fogueira, né? Você bota um pouquinho de palha ali, se você não tiver alguma coisa, ela queima rapidinho, né? Nem presta para você fazer um churrasco. Fica aquela madeira ou aquele carvão e queima durante um tempo. Mas a palha não serve para muita coisa. O fogo da palha, né? Existe até uma expressão que a gente fala. Isso daí é fogo da palha. Já usaram essa expressão? É tipo assim, aquela pessoa que tá meio alegre ali, tá fazendo um monte de coisa, tá animada com um monte de coisa. Assim, isso aí é fogo da palha. É aquele fogo que vai queimando rapidinho e acaba. Só eu que conheço essa expressão, gente? Fogo da palha. Vocês nunca usaram essa expressão? Isso é fogo da palha? Provavelmente. Né? Só eu? Mas é isso. Ai, tô animada. Eu vou casar. Esse ano foi muito engraçado. Um monte de gente que a gente aconselhou. Encontrou o homem da vida. Aí você viu assim, meu Deus do céu. O fogo da palha. Então é um fogo que não presta para muita coisa. É uma coisa que é poeira. E é tão pueril, que ele vai ser queimado, mas aqui ele fala de um fogo inextinguível. Fogo inextinguível, meus irmãos, é o inferno. Tem muita gente que fala assim, o diabo vai me levar para o inferno. O diabo vai me levar... O diabo não leva ninguém para o inferno. O diabo não tem poder para isso. O diabo vai queimar no inferno. Tem muita gente que entende o inferno como aquela situação dantesca, né? Da comédia, Divina Comédia, lá de Dante Alighieri, como se tivesse vários setores, como se tivesse lá uns demônios que vão estar com um barquinho, né, no meio do fogo, e um vai torturar ali, um vai... Pô, mas seria muito bom para os demônios, né? Já que eles são maldade. E muitas pessoas falam assim, ele vai estar lá torturando, ele não vai estar torturando, ele vai estar queimando. Mas no inferno de Dante, você é congelado no final. Não, bom, tem que ler até o fim o livro.
Mas é uma imagem de inferno que não é tão real assim, em vários setores. O inferno não é assim, meus irmãos. Nós experimentamos um pouco do inferno aqui, dessa coisa ruim. A gente vê lá quando o rico, ele fala, pede para Lázaro vir molhar a ponta do dedo na minha boca. Ela não tem prazer. A água refresca, é tão delicioso beber uma água geladinha quando a gente está com calor. Mas lá não vai ter esse alívio. Algumas pessoas falam assim, poxa, mas demônios vão estar queimando no inferno e hoje eles estão aí até entrando em pessoas, possuindo pessoas. Por que eles já sabem dessa história e não mudam? Porque a essência do diabo e a essência de um demônio é fazer o mal. Se a sua essência é fazer o bem, por exemplo, de um anjo, é fazer o bem. A essência de Cristo é fazer o bem, a bondade, o amor. Um demônio, a sua essência é fazer o mal. E eu termino, meus irmãos, lembrando, e a gente vai entrar depois falando um pouco mais especificamente sobre o batismo de Jesus, mas a gente entende aqui que não só João Batista, ele deve ser um arauto de Cristo. Essa caminhada de Cristo na Terra, hoje, ele é por meio do seu corpo, da sua igreja, por meio da sua igreja. Então, o povo de Deus hoje deve ser esse arauto, aquele que vai preparar não essa primeira vinda, mas a segunda vinda de Cristo, que vai voltar. E aquilo que é mortal vai se revestir de mortalidade, aquilo que é corruptível vai se revestir de corruptibilidade. Não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza. Mas antes disso nós estaremos com o Senhor. Então, nós precisamos viver como arautos de Deus, proclamando o Evangelho do Senhor. Às vezes a gente fala assim, mas vamos lá, vamos chamar todo mundo de raça de víboras. Meu irmão, o Evangelho já é ofensivo, ele já ofende as pessoas. Você não precisa nem chamar um cara de raça de víbora, simplesmente você prega o Evangelho lá, que ele já vai saber. Se você não escolher porque já vai para o inferno, todo mundo se ofende com isso. Mas o Espírito Santo entra e salva pessoas, e é isso que a gente tem que ter claro no nosso coração. Eu quero orar para a gente encerrar.